Oi, começou a chegar o pessoal. Só o Pedro aparecer aqui. Tá dando pra ouvir bem? Tá dando pra ouvir bem, pessoal? Uhum. Fabrício, João Paulo, Silvânia, boa noite. Só o Pedro voltar aqui. Então, pessoal, hoje chegou, deu certo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre projeto de redistribuição, né, para o iniciante. Quais que são as dificuldades, o que que precisa ser feito, né? Vamos bater um papo aqui, eu e o Pedro. Pedro vai Primeiramente ter aí, boa noite aí, galera. Pedro já foi meu aluno no IFP, né? Tem o pessoal aí já que me conhece lá do IFP, né? Então, para quem não me conhece, hoje é a primeira live que eu estou fazendo, né? Eu sou João Ricardo, engenheiro eletricista, né? Já trabalho aí há 6 anos já na área, né? Então, assim, eu faço projeto de instalações elétricas, SPDA, que mais? Redistribuição, subestação, sistema solar, né? Fotovoltaico. Então, assim, boa noite, Silvânia. Então, assim, eu já faço projetos há muito tempo, né? Mas agora eu decidi me especializar mesmo na parte de redistribuição e subestações, né? Então, como eu vou focar mais o meu perfil, né? Para redistribuição, tá, Lucas? Então, como eu vou focar mais meu Instagram para redistribuição e subestação, eu decidi chamar o Pedro, né? Que já está trabalhando também nessa área, né? Tá estudando engenharia elétrica aí. Se apresenta um pouco aí, Pedro, pra gente. Bom, boa noite, pessoal. Me chamo Pedro, trabalho na área há mais ou menos um ano e meio, sou novo. Me formei, como o João Ricardo falou, no Instituto Federal do Piauí. Inclusive, ele foi meu professor, brigou lá com outros professores para me entregar o diploma, nunca vou esquecer. E faço projetos de... Não vou falar meu currículo inteiro, que nem o João Ricardo, mas eu estudo engenharia elétrica, sou eletrotécnico e faço projetos em geral em relação à energia elétrica, porém, principalmente redes de distribuição. Pronto. Então, pessoal, que nós fizemos? Nós pegamos algumas das dúvidas do pessoal que mandou lá na caixinha de respostas, né? E vou fazer a primeira pergunta aqui para o Pedro, porque como ele está começando agora, né? Ele vai falar qual que é a situação dele, né? E eu dou uma complementada, né? Então, a Pode primeira mandar. pergunta que veio para nós foi como é o mercado de trabalho para quem está iniciando e quer ser um estagiário? E aí, Pedro? Eu já estou com bastante tempo já que eu fiz e passei por isso, né? Cara, Então, mas é uma coisa que é boa ser comentada, principalmente no início, para quem está querendo começar não só na área, mas em qualquer outra área, que o mercado de trabalho você tem que estar preparado. Principalmente quando você está entrando agora, porque normalmente os jovens, por exemplo, o estagiário que a pessoa que perguntou, seria um jovem, uma pessoa mais jovem. Os jovens hoje em dia, e sempre foi assim, eles sentem uma pressão muito grande, eles têm que ser bons alunos, têm que ser bons filhos, eles têm aquela mentalidade de querer ser bom em tudo, tem uma pressão muito grande que às vezes as pessoas colocam em cima deles, projetam em cima deles e eles acabam pegando aquilo para si.
Então, é uma questão de ter calma, ter paciência, o mercado de trabalho está aí. Se você se esforçar um pouco, você vai conseguir, porque além de ter muitos alunos, por exemplo, eu me formei em uma turma que de 30, 40 alunos. Hoje em dia eu acho que dos 40 alunos, só 5 trabalham na área. Que eu saiba, só 5 trabalham ou trabalharam na área. Então, tipo, se você realmente quer, que no caso foi o caso dos 5, você vai conseguir. Então é uma coisa de ter calma mesmo, paciência, tirar aquele peso nas costas, porque se você acabar não conseguindo hoje, futuramente, continuando tentando, você vai conseguir. Sim, sim. Por exemplo, no meu caso, eu saí da universidade já estagiando, né? Eu consegui ter essa sorte até por conta da época, né? Ó, o Alisson está dizendo aí que já teve o 7º projeto de subestação aprovado, Parabéns. né? Está começando, está ótimo, 7 projetos já. Né? Como o Fabrício falou, o mercado de trabalho hoje está difícil, né? Principalmente para quem não tem experiência ainda. No meu caso, eu já trabalhava com AutoCAD, né? Que eu comecei, geralmente quem começa da engenharia, da eletrotécnica, tem que passar pelo AutoCAD. Então eu comecei pelo AutoCAD, eu acho que eu tinha uns 17, 16 anos, né? Uma tia minha fazia edificações e acabou me ensinando a trabalhar com AutoCAD. Então eu acabei pegando gosto pela ferramenta, né? E foi o que me impulsionou. Então, assim, quando eu saí da universidade, como chama? Monitor, né? Eu fui monitor de desenho técnico. Então, assim, eu já sabia mais ou menos o que eu ia fazer, né? Então eu já tinha uma certa prática, né? Mas, assim, se você está na universidade, é meter a cara mesmo para o estágio, né? Querer aprender a todo custo. O que acontece muito hoje é que, como o mercado ficou muito saturado de engenheiro, né, engenheiro eletrotécnico, tem muita faculdade. Hoje, por exemplo, aqui em Teresina deve ter umas 6, né, que tem engenharia elétrica. Na Universidade Federal, na Universidade Estadual. Então, o que acontece? Acaba que o mercado fica muito saturado, né? Então, assim, é importante você pegar o estágio para poder pegar a experiência, né? Tem muitos estágios que aparecem aí que são sem salário, né? Hoje, claro que a gente precisa do dinheiro, né? Mas assim, para mim, né? Eu comecei a estagiar ganhando R$ 200, né? Lógico, naquela época valia um pouco mais, mas aqueles R$ 200 para mim valiam até menos do que o que eu estava aprendendo, né? Então, o que acontece? Hoje, mesmo que você vá pegar um estágio não remunerado, compensa porque você vai estar no mercado de trabalho, você vai estar fazendo seu nome, você vai estar aprendendo a fazer aquilo que a gente não vê na universidade, né? Então, assim, muitos de nós falamos que o que você aprende na engenharia, você aprende fora da universidade, né? Na universidade... Exatamente, exatamente. Na, Tudo que eu sei hoje em dia de redistribuição, 90% eu não aprendi na faculdade nem no instituto. Eu aprendi isso, metendo a cara para ir aprender, indo atrás, errando e acertando. A gente só aprende nessa vida com erros e acertos. justamente. Né? Como o Alisson está falando aí, pode estar saturado, mas poucos procuram buscar conhecimento pelo que ele vê, né? Então, é o jeito, né? Você tem que ir atrás do conhecimento, né? Então, o que acontece? Para gente que trabalha com rede de distribuição, o que é importante? Estudar as normas, né? As normas de rede de distribuição que a concessionária tem lá no site dela, E ela estudar as NBRs, sempre está atualizando as normas. sempre está atualizando, ainda tem isso, né? Pessoal que vai para engenharia pensando que é só cálculo, mas Não, não é isso não, né? Você vai ver muita norma, você vai ver você vai ter a que ler muito. resolução, você vai ver a resolução 414, você vai ver as normas da concessionária, você vai ver as NBRs. Então, assim, acontece muito de ficar faltando isso, né? Então, assim, o mercado está saturado, tá, né? Mas sempre vai ter vaga para aqueles que se destacam, né? Então, assim, se você começa a estagiar de graça, mas ali você vai estar aprendendo. Se você sai daquele estágio, né? Se você não se firma na empresa, mas você sai daquele estágio e vai para outra, você já sabe mais ou menos o que você vai fazer. E já vai Né? ter, já vai poder colocar no currículo, né? Que hoje em dia todas as empresas estão pedindo
no início, pô, como é que eu estou iniciando o trabalho agora? Eu já tenho que ter experiência. Mas infelizmente é isso que está acontecendo. Cada vez mais eles querem que a pessoa, o profissional, já tenha conhecimento naquela área, já chegue sabendo fazer. E Justamente, muitas vezes nós sabemos que não é isso que acontece. justamente. Acontece muito, né? Então, a segunda pergunta aqui que enviaram foi como é o ambiente de trabalho, quando nós somos novos, e lidamos com pessoas mais experientes, né? Cara, essa é uma pergunta muito relativa porque, primeiro, depende muito do ambiente de trabalho. Eu tive a sorte de trabalhar, de começar numa empresa incrível, que ninguém me desmereceu, ninguém me tratou mal por ser estagiário. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei sabendo de situações de colegas que não tiveram a mesma sorte. Então, essa é uma pergunta muito relativa porque, querendo ou não, sempre vai existir as pessoas que te veem com o seu nível, em relação ao seu nível hierárquico, que já que estão um pouco acima de você, ficam olhando para baixo, tipo, caçoando, como é que você não sabe disso, isso é tão fácil, mas tipo, pô, eu tô começando agora, como é que tu já quer que eu saiba? Então, é basicamente isso, ter um pouco de paciência, que no início, às vezes, a gente realmente passa um pouco por algumas situações desagradáveis, mas é isso, a gente tem que tomar aquilo pra gente. Pô, cara, esse cara aqui tá me ensinando, tô aprendendo um pouco com ele aqui, mas, pô, tô vendo que ele não é uma pessoa tão boa assim. Aí quando apareceu, por exemplo, eu era estagiário, aí aprendi com uma, talvez, não é exemplo, não aconteceu comigo, mas é só um exemplo. Aprendi com a pessoa não tão boa assim, e aí ela me desmereceu. Quando apareceu um estagiário para eu ensinar, eu já não vou fazer a mesma coisa que ela, porque eu já sei que não foi uma situação agradável. Mas, felizmente, eu tive a sorte de participar de uma equipe incrível. Tudo que eu queria saber, eles estavam lá tirando minha dúvida. Inclusive, eu fui contratado por 3 meses de estágio e acabei que fui contratado antes. Antes do estágio acabar, já fui contratado para ficar na empresa mesmo. Com Justamente, né? apenas Então, dois assim, meses. comigo aconteceu parecido, né? Eu fiquei estagiando lá na empresa, né? Eu passei um ano no estágio, foi 6 meses, prorrogou por mais 6, né? E assim, a Edilza, eu acho que eu não tenho ela no Instagram, acho que ela não usa Instagram, mas ela me ensinou muita coisa sobre redistribuição e sobre projetos, né? Então, assim, eu também tive essa sorte de ser realmente pego ali na mão, né? Então, ela me ensinou mesmo de fazer o projeto do início, né? Claro, você sai da universidade, você sabe dimensionar cabo, sabe dimensionar eletroduto, sabe dimensionar disjuntor, mas quando você vai para uma obra, que você vai ver aquela obra sair do papel, é onde você vai ver o diferencial, né? Então, assim, ela sempre me levava nas obras, né? Quando ela tinha alguma visita técnica para fazer, algum levantamento, ela me levava justamente para me mostrar o que era o campo, né? O que era a vida real. Então, assim, eu tive essa sorte também, né? De ter esse início bom. Hoje eu já não estou mais na empresa, estou em outra. Mas o que eu faço também com os estagiários é isso, né? Quando chega um estagiário lá na empresa, eu tento sempre mostrar aquilo que eu sei, né? Acontece muito desse pessoal que é um pouco mais alto, né? Tem um cargo mais alto, de querer esconder aquilo que sabe por medo de estar mostrando o ouro, né? De estar entregando o ouro para o É estagiário. verdade. Eu não. Quanto mais eu ensino para ele, mais ele vai ter dificuldades, mais ele vai trazer dificuldades para mim e eu vou estudar sobre aquilo, né? Se a Como o gente não Samuel souber, a falou, gente vai, acaba e aprende mais. justamente. Então, assim, eu como professor, né, já sou professor há um tempo, então, assim, eu acabo aprendendo muito mais com os alunos, né, que no caso seriam estagiário, do que eu indo sozinho atrás, né? Como deixa eu ver quem foi que falou, Quem ensina o aprende Sam, 2 vezes, do Lucas. justamente, né? Justamente. E como teve alguém que falou aqui também, que o Instagram também hoje está ajudando muito nisso, né? Hoje você tem muitas páginas aqui no Instagram que eles trazem conteúdo de qualidade, né? Você aprende muita coisa de qualidade pelo Instagram, né? Tão tal que foi por isso que eu decidi fazer o meu, né? Meu perfil é voltado justamente só para engenharia elétrica, né? Rede de distribuição, principalmente, subestação,
Uma vez ou outra eu boto alguma coisa sobre instalações elétricas, né? Mas como dizem aí, já tá muito saturada a parte de instalação elétrica. Eu não acho, né? Sempre tem espaço para mais gente. E falo alguma coisa também sobre qualidade de energia, gestão de energia também, eu falo alguma coisa, porque o pessoal que está saindo da universidade agora, muitas vezes não vê isso, né? Não vê isso lá. Então, assim, se a gente puder facilitar, né, é melhor para a gente, né? Aumenta o nível do mercado. Beleza? Porque também tem aquela coisa, né? Que se eu quiser subir de cargo na empresa, tenho que ter uma pessoa que saiba fazer aquilo que eu sei fazer. Se não tem ninguém para me substituir, como é que eu vou para cima? Se eu não posso sair do meu lugar porque não tem ninguém capacitado o suficiente para fazer aquilo que eu estou fazendo. Então é Justamente. isso. Se E eu, até se eu tenho uma equipe e eu guardo o conhecimento só para mim, isso vai atrapalhar muito no processo, porque a minha equipe vai ficar desnivelada, e aí vai acarretar em problemas com o cliente, que o cliente já pode até gostar dos meus projetos, só que pode não gostar do projeto das outras pessoas, e aí vai avaliar negativamente o nome da empresa em si. E aí sim, isso vai acabar sobrando para mim também. sim. E muitas vezes também, não sei se já aconteceu contigo, de, por exemplo, aparecer lá 3 projetos de uma vez, né? Então, você só é uma pessoa. Para quem Como é faz que eu vou, projeto, como é que eu vou fazer 3 projetos de uma vez? Já aparece direto lá. para quem faz projeto, quem trabalha com projeto, você fazer 3 projetos ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nenhum, né? Justamente. Acaba perdendo um pouco da qualidade do seu serviço. Então, assim, se você tem uma pessoa para lhe auxiliar, né? Se você tem uma pessoa para lhe auxiliar, melhora muito a sua qualidade. Você vai estar desafogado ali na empresa. Não é isso? Aí, o Fabrício disse que fazia 19 por dia. 19 projetos por dia. Duvido não. Vou nem falar o Beleza. que eu fazia então, Fabrício. Beleza, pessoal. Então, já voltando um pouco mais assim para nossa área, né, de rede de distribuição, subestação, teve uma das perguntas que perguntou, um dos seguidores que perguntou, se no dimensionamento de subestação e atendimento em BT, né, em baixa tensão, se muda alguma coisa. O que acontece? O Pedro trabalha mais com média, né, Pedro? Isso, não, com média, com baixa, eu trabalho Pega baixa também. o que a concessionária pede para mim fazer, eu tenho que ir lá e fazer. Os É, levantamentos, depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Passa pelo processo, e aí chegando em mim eu tenho que atender. Só que atualmente eu estou atendendo mais a concessionária em si, fazendo melhoramentos de rede e tal. Mas eu já trabalhei muito com zona rural também, atendendo cliente em zona urbana. E sim. essa pergunta, é, pelo meu conhecimento, né, não difere muito. Tu pode falar mais um pouco assim, que eu já vi, eu acabei te atrapalhando a fala, pode continuar. Então, o que acontece? Eu não sei como é que acontece nas outras concessionárias, né? Mas, por exemplo, na Equatorial, são 2 processos totalmente diferentes, né? São 2 equipes que fazem a análise diferente, né? Tem o pessoal da baixa tensão, né? Eu digo na concessionária. Tem o pessoal da baixa tensão e tem o pessoal da média tensão, né? Então, para você fazer a solicitação de ligação, né, de um cliente BT, você faz tudo pelo site. Você vai preencher lá todos os dados dele, você vai botar a carga, né? Você vai botar quais são os equipamentos que você tem naquela instalação, né? E a partir dali, ele já te dá o dimensionamento de qual cabo você vai usar, qual vai ser a demanda, qual vai ser o padrão de entrada, né? Depois que você preenche tudo lá. Já quando você vai fazer o prédio de uma subestação, você é quem vai dimensionar tudo isso, né? Então você que vai dizer o que vai ser utilizado. Então, é tão tal que se você for procurar no site da Equatorial, eu fui procurar lá, você não tem uma norma específica para baixa tensão, né? Você tem algumas coisas dentro da norma que fala sobre baixa tensão, mas as normas mesmo são voltadas para média tensão, né? Então, assim, até porque quem faz a ligação, quem faz o projeto da derivação, né, de baixa tensão é a concessionária.
né? Tem um cliente nosso que vai colocar uma subestação agora de 15 kVA, né, na zona rural. Quando eu fui atrás, isso no Maranhão, né? Isso quando eu fui ver como fazia esse processo, né? Porque como eu trabalho mais com média tensão, eu não sabia como era a baixa tensão lá. Quando eu fui atrás da norma, não tinha, né? Então eu liguei para um amigo meu que trabalha lá, perguntei para ele como é que funcionava. Ele me disse, me diz onde é o ponto e me constrói o padrão de entrada, do medidor para dentro, né? Que dali para trás, a concessionária é quem vai fazer, até a instalação da subestação, né? Então, assim, é um processo totalmente diferente, né? Na baixa tensão, você vai dizer quais são as cargas que você tem e vai dizer onde é que é a instalação, né? Já na média tensão, não, você é quem vai fazer o projeto do zero, né? Desde a rede existente até chegar na subestação. Tranquilo? A gente, na concessionária, quando passa o projeto para a gente trabalha com um certo padrão de consumidor. Nós trabalhamos normalmente com consumidores comuns, sem ser indústria, sem ser nenhuma fazenda, porque é a Equatorial que é passado pela Equatorial, aberta a demanda, e a demanda é passada para a gente. E aí nós calculamos, por exemplo, uma casa, normalmente ela consome 0,9 kV. E aí nós fazemos um cálculo para cima, sempre, de mais ou menos 1,1, e aí contabilizamos as casas naquele bairro, localidade, e isso vai influenciar diretamente na escolha do transformador a ser utilizado. Sim, sim. Tem até uma pergunta que fala sobre isso, né? Dimensionamento da subestação para loteamento, dimensionamento dos cabos para loteamento, né? Daqui a pouco a gente chega nela lá. Outra pergunta que chegou aqui para nós foi quando que nós vamos utilizar a rede compacta e quando que vai utilizar a rede convencional, né? E aí, Pedro, os projetos lá que vocês fazem? Bom, Quais cara, as duas que vocês utilizam? segundo norma não. Também, só que nós preferimos fazer com a rede compacta dentro da zona urbana e com a rede convencional em zona rural. Porém, muitas vezes isso não acontece, depende muito da concessionária, como eu estou falando. Depende muito do cliente, e no caso, nosso cliente está sendo Equatorial. Depende do que ela quer em si. Normalmente estamos fazendo melhoramento, e aí estamos usando o cabo 185, que atualmente é o melhor condutor em rede compacta. Porém, muitas vezes, por o trecho ser pequeno, dá para fazer com outro cabo. Hoje mesmo eu fiz um projeto com cabo 336 MCM, porque era um trecho só de 500 metros, e normalmente também depende muito do material que a concessionária já tem em estoque. E aí ela acaba pedindo esse tipo de projeto para usar o que ela já tem em estoque, porque aí o projeto não vai ser tão caro, a realização da obra, no caso, não vai ser tão cara, e já vai ser mais fácil, mas realmente nós preferimos fazer rede compacta na rede urbana. Aí, como o Alisson falou, né, lá na Coelba, na zona urbana, se for 13,8 kV, é compacta, se for 34,5 é convencional, né? Mas aqui na Equatorial, o que acontece? Quando você tem projetos na zona urbana, seja na cidade, na capital ou no interior, sendo zona urbana, é obrigatório você fazer com cabo rede compacta, né? Quando é zona rural, não. Aí você faz todo o projeto mesmo com rede convencional, né? O cabo nu, a gente chama. Isso aí, e como eu estava te falando, isso também vai depender do cliente. No caso que tu está falando, tu deve estar falando do contrato que você o contrato que você conhece. Só que a Equatorial trabalha com várias empresas, trabalha com vários contratos, e alguns contratos, por exemplo, não pagam a rede compacta. E aí vai ser o jeito de fazer a rede convencional mesmo. E aí tem tipo de cabo que paga, por exemplo, LPT. Não sei se tu conhece esse projeto de LPT, o contrato de Luz para LPT, todos. isso, Luz para Todos, que mesmo se for em zona urbana, nós projetistas, levantadores, sabemos que é rede urbana. Só que se tivermos atendendo pela rede, pelo contrato de LPT, a gente vai ter
por causa do dinheiro, a gente vai ter que fazer o projeto se adequando ao que o LPT vai pagar, e ele não paga a rede compacta. Justamente, até porque quem está começando agora, o pessoal talvez não saiba, mas a rede compacta, ela é muito mais cara do que a rede convencional. Muito mais cara. Ela é muito melhor também, mas é muito mais cara. É muito mais cara, né? Então, assim, a sorte de a gente que faz projetos e do cliente é que grande parte dessa rede é feita pela concessionária, né? Se você precisa fazer uma extensão de rede compacta, quem vai fazer é a concessionária. Então, o que acontece? Acontece muito de aquela rede favorecer apenas um cliente, né? A concessionária não vai arcar com aquele preço todo, aquele valor todo, para atender um cliente só, né? Então, assim, o que acontece? Se tem vários clientes que estão necessitando daquela melhoria na rede, a concessionária faz numa boa sem ter participação do cliente, né? Tem até um estudo que é feito antes pela concessionária para saber se vai ter participação do cliente, né? Mas se for uma rede que vai atender um cliente só, muitas vezes fica até inviável para o cliente construir, né? Ou para o cliente aportar esse valor. Até porque tem um prazo de 120 dias para a concessionária executar, né? Muitas vezes o cliente está precisando daquela rede feita, né? E precisa adiantar valor. Já teve casos de projetos que eu fiz, acho que rede de 1,5 km, que precisava colocar um regulador de tensão, né? Então, assim, o preço do aporte do cliente ficou em 150 mil. Aí você imagina, um cliente que tem uma carga razoável, não é tão grande, pagar 150 mil assim de uma vez, né? Ou parcelar, o que Ele seja. acabou desistindo de fazer. Acaba desistindo de fazer. Que foi o que aconteceu com esse projeto que eu fiz, né? O cliente parou o projeto por ali. Isso aí também acontece com a rede de baixa tensão também. Às vezes, por exemplo, o cliente tem ali, ele faz, tem a rede existente, aí, às vezes o cliente que está ali construindo a casa dele vai e constrói, bota o portão dele atrás do poste. Aí ele vai lá e solicita para a Equatorial retirar o poste, que é a concessionária. Só que aí, no caso, quem está errado no caso seria o cliente. E aí seria um projeto que vai beneficiar apenas o cliente. Então, nós fazemos um orçamento. Parte daquele projeto específica vai ser arcado pela Equatorial, porém parte daquele projeto vai ser arcado pelo cliente. E muitas vezes nós fazemos durante o ano, durante meses, fazemos projetos repetidos. Por quê? Porque a Equatorial, o cliente abre a OS, é a ordem de serviço para a Equatorial fazer. Nós temos um prazo para levantar, temos um prazo para realizar o projeto e entregar. E aí nós entregamos o projeto e muitas vezes o cliente vai e desiste de fazer o projeto. Às vezes o cliente nem sabe que ele tinha que arcar também, porque ele pensa que está na razão. Mas esse poste está na frente da minha casa e tal. Mas não é assim que funcionam as coisas. Mas nesse caso específico de poste na frente do terreno, teve até alguém que perguntou também onde colocar os postes, né? Uhum. Uma das coisas importantes de quem está fazendo o projeto é fazer o quê? Sempre colocar o poste na divisa entre os terrenos, justamente para evitar esse tipo de problema. Justamente. Então, o que acontece? Quando a gente está projetando, né, lá pela norma diz que na rede urbana, a distância de um poste para o outro deve ser de 40 metros. Mas muitas vezes não dá para ficar nos 40 metros. Então, o que você faz? Você diminui ou aumenta um pouco mais essa distância, justamente para evitar isso. Até estava rolando uma foto aí no Instagram esses dias de uma concessionária que implantou o poste na frente de um portão, né? Um portão daquele que abre basculante, né? Levantando assim. E o portão não conseguia abrir mais, né? Mas isso, erro de quem projetou ou de quem instalou, né? Mais de quem instalou do que quem É mais projetou. que instalou, porque Justamente. tem a opção, claro que o projetista tem lá, ele pode analisar esse tipo de caso. Porém, quem está lá na obra da construção, é óbvio que você não vai instalar um poste na frente de um portão desse, e nem de qualquer outro portão. Então, Até tem a opção de voltar ao projeto, tem a opção de marcar, olha, desse jeito não tá bom, refazer. Porque toda a equipe, a empresa é uma equipe. E aí nós temos que analisar caso por caso. Se tá ruim,
volta um passo para depois, posteriormente, dar dois para frente. Justamente. Até é importante de ressaltar isso para quem está começando, né? Sempre que for fazer um projeto, é importante você ir visitar o local, né? Você precisa ver a situação lá do local. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz o levantamento pelo Google Maps, faz pelo Google Earth, né? Mas o que acontece? Aquilo que está lá no Google Earth já pode estar desatualizado. Então, sempre que for fazer um projeto, seja de instalação elétrica, seja de redistribuição, você tem que ir lá conhecer o local, né? Tem que saber como é que são as construções lá onde você vai construir essa rede, né? Então, é uma das coisas, até alguém perguntou também, que você deve sempre fazer é ir visitar o local, né? Não tem jeito. Quem acha que vai fazer projeto ficando só no escritório, é meio complicado. Dá para fazer? Dá, mas vai dar mais erro. Você vai encontrar Mas mais erro nisso. aí também vai depender da equipe. Já que, Sim. por exemplo, tem vários projetos em zona rural. Não dá para todo mundo ir para a zona rural e voltar e já fazer o projeto. É cansativo. Então, nós dividimos. A maioria das empresas fazem assim: dividem o processo. Aí existe a função da pessoa ir lá levantar e a função da pessoa ficar aqui e projetar, que é o que normalmente as empresas fazem. E aí vai depender também do conhecimento do levantador, dele conhecer um pouco sobre o projeto, para saber, mas bem aqui, ó, tem um buraco, já não dá para passar meu poste, botar um poste aqui. Então eu vou marcar, tirar minha fotinha, depende muito de foto também. Então tem todo um relatório que ele vai entregar para a gente poder realizar um bom projeto. Justamente. Então não tem jeito. Tem que meter a mão mesmo na massa. Tem que ir. Tem que pegar esse solzinho de Teresina, né? Outra pergunta aqui que fizeram foi sobre o dimensionamento dos cabos de média tensão e de baixa, de acordo com a demanda do loteamento. Né? Como o Pedro até já falou, geralmente o levantamento é feito de acordo com o terreno, né? Só que acontece outra coisa. Você tem que observar também a classe social daquela área. Porque, por exemplo, se você vai projetar uma rede numa área de alto valor, que o pessoal tem um grande valor aquisitivo, lógico que a carga daquelas casas vão ser maiores. Né? Se é um bairro que tem a classe média mais baixa, ou classe baixa mesmo, a rede vai ser menos exigida. Né? Então, de acordo com o local, dependendo da área, se você tem um loteamento que você não sabe se vai ser de alto nível, se vai ser de classe média, se você vai ser de classe baixa, como que você vai fazer esse dimensionamento? Você vai fazer esse levantamento a partir da área do lote, né? Então, a concessionária, ela já lhe dá um norte, dizendo, um terreno de, sei lá, 10 por 15, né? Ele vai te dar, mais ou menos, quanto de carga que uma casa construída naquele lote vai exigir da rede, né, da concessionária. Então, você vai pegar todos aqueles lotes que estão naquela área, né, fazer um levantamento de todos os lotes. Até é importante você pegar o projeto executivo do loteamento, né, para poder dimensionar esses cabos. Né? Lógico, é igual a instalação elétrica predial. Quanto mais carga, maior vai ser a bitola do cabo. Né? A mesma coisa acontece na média tensão. Se você tem uma subestação que tem uma potência maior, se você tem uma carga maior, lógico que o cabo você vai precisar conduzir mais corrente. Né? Então, dependendo da carga, igual no projeto elétrico predial, você vai aumentando a bitola do cabo, aumentando a capacidade de condução de corrente. Beleza? Alguma coisa para acrescentar aí? Normalmente, tu tá falando mais em projeto particular, não é isso? Particular, isso. Particular, isso. Normalmente a concessionária, ela já faz um padroniza esse tipo de coisa. Por exemplo, em zona rural, que seria o contrato de LPT. Aqui no Piauí, a concessionária já padronizou que ela quer rede trifásica, cabo 1/0, sempre 1/0. Independente da carga. Independente da carga. Pode ser de 30, 45, independente da carga, vai ser 1/0. E já na rede urbana também vai ser quase a mesma coisa. Ela já vai dizer
um cabo específico de média tensão que ela vai querer, que Justamente. normalmente é o maior, ou é 4/0, ou é 336, atualmente a gente está usando a rede compacta, só que o cabo de baixa tensão cabe a nós, projetistas, dizer qual é a ser utilizado, dependendo da carga do transformador, principalmente da carga do transformador e também dos clientes. A gente vai redimensionar, te dar um exemplo dos projetos que a gente está fazendo de regularização. Normalmente foi feito um bairro, o bairro era pequeno, tinha um tanto número de consumidores, e aí os consumidores aumentaram e a carga instalada não está aguentando. Então, cabe aos levantadores, aquele negócio que eu te falei, os levantadores vão, batem de porta em porta para saber quem são os consumidores, para colocar no relatório, e aí traz para a gente os pontos certinho, traz para a gente, aí nós vamos calcular qual é a carga que nós devemos usar, e aí vamos redimensionar aquele local. Justamente, como o Fabrício falou, né? É muito importante a união do pessoal que vai para o campo com o projetista, né? Não tem jeito. Beleza. Mais uma pergunta aqui. Dimensionar condutores de proteções da rede do tráfego, né? Até estava conversando com o Pedro ontem sobre a questão, porque assim, eu trabalho mais com projetos de redistribuição para cliente final, né? Para privado. Já o Pedro trabalha mais com a parte de rede de distribuição para concessionária, Funcionário. né? Então, assim, as proteções, elas são bem parecidas. Ou você vai ter chave faca, né? Chave faca até mais para Manobra. manobra, né? Ou chave fusível, né? Proteção que nós temos lá para subestação aérea, por exemplo. Nós vamos ter o para-raio e nós vamos ter chave fusível, né? Que vai funcionar exatamente como um fusível normal. Dependendo da corrente que o transformador consegue suprir, você vai ter um elo fusível para aquela corrente. Se a corrente passou daquele valor, o elo fusível quebra, né? Ele rompe, ele aquece e rompe e derruba a canela, né? Como o povo fala no dia a dia. Né? Aquilo ali é a proteção. Ou seja, quando você vê uma rede que a chave fusível está desarmando demais, é porque está sendo exigido mais corrente do que o que aquele transformador suporta. Né? E é a mesma coisa com o disjuntor. Passou a corrente mais elevada durante um certo período de tempo, o disjuntor vai desarmar. A chave fusível é a mesma coisa. Né? E na rede de distribuição, Pedro, como é que é feito lá? Cara, é basicamente a mesma coisa. Usamos chave fusível, usamos a chave faca para manobra. Atualmente a gente está em projetos de alimentadores, que normalmente os projetos que a gente está fazendo agora, de alimentadores, é interligando outros dois alimentadores existentes. E aí vai ter que ter uma chave de manobra em um dos dois, porque senão vai curto-circuitar a rede. E aí tem que deixar uma da chave aberta e a outra funcionando. Aí, para que serve isso? Para deixar aquela determinada área sempre com energia. Vai que acontece alguma coisa e a chave fusível dispara, ela abre. O elo dela dispara. E aí a gente vai, fecha a chave faca para aquela área não ficar sem energia enquanto resolve esse problema. E respondendo a pergunta sobre proteção da rede, também é usado o para-raio não só em transformadores, mas sim tem a determinada ao lado de chaves facas, por exemplo, em rede rural principalmente é usado o para-raio. E também ao final e ao início de toda a rede compacta é obrigatório por norma ter um para-raio também. Nós também usamos o aterramento temporário na rede protegida, que tem, por norma também, é até no máximo 300 metros. Nós temos que botar um aterramento temporário. Então, Mas é executado assim? é executado assim, tem que ser. A Equatorial está cada vez mais rígida em relação à proteção do cliente, porque é claro que toda empresa quer saber disso aqui, porém, não adianta você fazer um trabalho agora, sendo que você tem que fazer futuramente um retrabalho. Tem que fazer aquilo, só que bem feito. E é um custo a mais, né? Se você precisar fazer de novo.
é um custo a mais. Inclusive, é uma coisa que eu escutei dos meus professores, de você, de outros que não me vem à cabeça agora. Porém, nós trabalhamos com rede elétrica. Qualquer errinho da gente pode arcar com a vida não só de uma pessoa, mas de várias ao mesmo tempo. Então temos que ter muito cuidado com isso. Sim, sim, sim. Né? Beleza. Outra pergunta aqui. Quais são as principais normas, né, NBRs, que devemos nos basear para projeto de redistribuição? Né? O que acontece? Existe uma infinidade, praticamente para todo equipamento você tem uma NBR. Né? Então, assim, você precisa saber uma titim por titim? Não. Não. Eu, por exemplo, eu praticamente não uso NBR. Né? Lógico, uma vez ou outra eu preciso buscar alguma coisa lá. Porque nós temos a NBR 5460, né? Eu até não sei de cabeça, eu anotei algumas aqui, que fala sobre sistema elétrico de potência, a 8451, que fala sobre porte de concreto, né, para redistribuição de energia elétrica, a 8453, que fala de cruzeta de concreto. Daí você vê que cada equipamento você tem um NBR, né? Não, pois é, o que a gente normalmente usa em projeto é mais as normas que a concessionária passa, que já é baseada nas NBRs. Então já meio que vem um pouco mais, além da norma ser muito grande, que ninguém sabe de cor decorado a norma, já vem um pouco mais mastigado do que as NBRs. Sim, sim. Isso, e justamente nisso que eu queria chegar. Né? Então, o que a concessionária faz? Se existem essas NBRs, lógico que ela vai ter que seguir grande parte dela. Né? Então, o que acontece? O normativo da concessionária, pelo menos para a gente que faz projeto de redistribuição para cliente final, né? A norma da concessionária ela já é suficiente para nós. Né? Então, o que acontece? Aquela norma ali, ela já foi toda baseada numa NBR, ou em várias NBRs. Né? Como você falou, eles somam todas aquelas NBRs, mastigam ali, e o que for mais importante, eles vão colocar na norma. Já pensou, se você precisa saber todas as NBRs de cada equipamento, de cada tipo de rede, de cada material? É complicado. Quando você vai para o normativo da concessionária, né, e que geralmente é o que tem que ser seguido, às vezes ela até superdimensiona algum equipamento, algum cabo. Se você faz de acordo com a NBR e não faz de acordo com a norma dela, da concessionária, é reprovado. Né? Então, assim, o mais importante para quem vai trabalhar com rede de distribuição, projetos, né, projeto de redistribuição, é verificar o normativo da concessionária. Né, porque ela já traz todas aquelas NBR resumidas ali para você. Muitas vezes a própria norma da concessionária já fica extensa, imagina você pegar cada uma dessas normas para depois juntar. Né? Pega da concessionária e parte para cima do projeto. É bem melhor. E muitas vezes a concessionária, que é o cliente em si, em alguns projetos eles pedem uma coisa a mais. O cliente sempre tem a razão, né? Tudo que o cliente pedir no projeto, a gente tem que fazer. Então ele pode acabar pedindo uma coisa a mais do que tem na norma. Normalmente a concessionária não pede o que tem a menos. Por exemplo, eu tenho que usar um poste de 11 mil. Ela provavelmente não vai pedir que eu use um 11.600. Ela pode até pedir que eu use um 11.500, porque futuramente pode mudar a bitela do cabo, pode fazer alguma coisa, colocar um transformador no poste. E por aí vai. Só que tem alguns detalhezinhos que ela pode acabar pedindo. Isso aí tanto vale para a concessionária como para o cliente final, que seria o cliente particular. Sim, sim. Aí já que você falou aí de dimensionamento de poste, né? O que a gente leva em consideração, foi uma das perguntas também, eu não sei se eu não lembro se eu anotei aqui, o que a gente leva em consideração para dimensionar um poste desse? E aí, na redistribuição lá? A gente leva em consideração o esforço que aquele poste, principalmente, a gente vai levar em consideração o esforço que aquele poste vai levar. A concessionária em si, ela já padroniza uma rede. Por exemplo, rede monofásica e bifásica, que não está sendo mais usada em rede urbana, só rural. Nós usamos o poste de 10 metros normalmente. Porém, rede trifásica é padronizado, até por norma, que no mínimo é um poste de 11. 11.300 no mínimo.
Sim. E aí nós usamos também o normativo de amarrações. Se for um poste de passagem, isso, o poste já quase não vai ter muito esforço. Se for uma amarração, a gente tem que ver, rotacionar o poste direto, por exemplo, uma N3N3, que é duas amarrações e encabeçando para Fazendo um ângulo, né? lado, e isso, fazendo um ângulo de 90 graus. Nós temos que ver, no projetista, temos que ver para onde que vai estar sendo, o cabo vai estar puxando mais o poste. Então, tudo isso tem que ser estudado. Porém, o normativo já vem tudo bem mastigado. Por exemplo, uma N3 em uma bitola 1/0. Já está lá no normativo, que é um 11.600. Ah, é uma CE3 cabo 185. Já vai estar lá no normativo, que eles querem um 12.500. Então, isso aí tudo a concessionária, ela já passa para a gente. Então, é questão de realmente estudar, né? Saber estudar e saber o que a gente está fazendo, não é só decorar aquilo. Ah, ela quer desse jeito, então eu vou fazer. Não, tem que saber o que O a gente está porquê, fazendo, o porquê, exatamente. justamente. É uma das coisas que a gente aprende indo para o campo, né? Porque muitas vezes quem vai trabalhar só com projetos que pega só a norma, segue a norma ali e Só sair pronto, o nome né? pronto. Não vai saber o porquê. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer esse dimensionamento de poste, né? Como o Matheus perguntou aqui, ó, rede monofásica na zona rural, pode usar até quantos metros? Até essa distância entre um poste e outro vai influenciar no dimensionamento do meu poste. Né? Porque quanto mais cabo eu tenho ali entre um poste e outro, maior vai ser o esforço que ele vai pedir. Né? Então ele vai pedir, vai exigir da rede, do poste, uma força maior, né? Um esforço maior. Aí respondendo a pergunta dele, aqui, zona rural, é até 100 metros. Né? E zona urbana, até 40 metros. Né? Aproximadamente 100 e 40 metros. Né? Lógico, Olha, você, no campo já você é, vai aproximar isso daí. já é uma coisa que muda na concessionária. A concessionária já deixa até cabo 1/0 trifásico, ou bifásico, ou cabo 4, ela aceita até 120 metros, a rede Justamente. rural. E quando bota cabo 4/0, que é o cabo. Até agora eu só via no máximo 4/0 em rede rural, projeto de rede rural. Ela quer que a gente utilize até vãos de até 80 metros Isso. Justamente por causa do esforço. do Porque esforço do imagina, poste. quanto maior a bitola do cabo, mais força o poste vai precisar suportar. Né? Mais A gente força. fala disso, a gente que trabalha na área já fala assim, esforço, pode ser que o pessoal que está começando agora não saiba, né? É Sabe? a força, que aquele cabo vai fazer no poste, né? De arrancar mesmo o poste do local, né? Do lugar. Então o que acontece? Basicamente, esse esforço vai influenciar na grossura, grosso falando assim, vulsamente, para o pessoal que está entrando na área agora entender, vai influenciar na grossura que aquele poste, da forma daquele poste. Justamente. Né? Que hoje nós temos postes aí de 11.300. 11 que a gente fala é a altura, né? O primeiro número é a O primeiro altura número é a e altura. depois é o esforço. Então nós podemos ter lá de 600, de 1.000, de 1.500. Né? Acho que o maior que eu vi até agora em projetos que eu fiz foi de 1.500. Já Tem fiz projetos maior de do que até isso? 2.000. Tem dois Ó, mil, tem, tem 3.000. tem 2.000, né? Então tem, dependendo do peso que esse poste vai precisar suportar, você vai ter que dimensionar o esforço desse poste, né? Na norma, ele mostra lá também como que calcula isso, né? Para cada vão de cabo, até a influência do vento, né? Vai fazer com que a gente dimensione um poste diferente, né? Dependendo da região, ou a região litorânea, por exemplo, né? Então, o que acontece? O Pedro falou uma coisa interessante da estrutura N3N3, né, que seria uma curva de 90 graus na rede de distribuição. Eu não sei se ainda está, eu preciso dar uma olhada na norma, mas até a última atualização anterior, né, eu não lembro de ter visto nessa atualização agora, que teve em dezembro, a concessionária não permite mais você utilizar essa estrutura N3N3. Porque o que acontece? Você vai ter um esforço ali de 90 graus. Um cabo puxando de um lado, outro cabo puxando do outro. Né? Então, o esforço final, o pessoal que está fazendo aí engenharia, o esforço final vai ficar angulado. Né? Então, o que acontece? Você ia precisar colocar um star nesse poste. O que a concessionária está exigindo da gente?
que seja colocada uma estrutura N3 no final, né? Você tem a N3 e N3, só que uma dessas N3, a de maior esforço, onde exige maior esforço, você vai colocar uma N3 mais na frente. Então você, em vez de usar uma N3 N3 fazendo um ângulo de 90 graus, você vai ter uma N1 passando, né, uma passagem reta, e uma N3 com a derivação, né, para o esforço não ficar nesse poste, o esforço vai ficar no poste final, né, o final de rede. Mas aí também é como eu venho falando desde o começo, depende de projeto para projeto, contrato para Isso, contrato. Por exemplo, justamente. o Ricardo está falando nessa situação seria usado desse jeito, exatamente dessa forma na rede urbana. Porém, na rural, que tem tem muito espaço, né, para projetar, normalmente, nós podemos usar o STAR tranquilamente. Então, eu posso usar aquela N3 em 3. Sim, sim. As coisas que mudam dependendo do projeto, né? Cada projeto tem sua particularidade. Justamente isso. O Matheus perguntou aqui o esforço ideal de acordo com as normas para a rede urbana e rural. Cara, de acordo com as normas, normalmente agora para a rede urbana, normalmente não, sempre para a rede urbana, a gente está usando em passagem, que seria normalmente N1, ou CE1, CE1A, se fosse rede compacta, nós estamos usando sempre o porte de 11.300. Se tiver uma pequena angulação, nós já subimos o esforço do poste, já vai para 11.600. E se tiver uma amarração, nós subimos mais ainda, variando, sendo de 11.000, 11.500, e aí por aí vai. E também altera também na altura dos postes, na amarração. Sim, sim. Até uma coisa que eu esqueci de falar também, quando tem transformador, né? Porque o transformador, você vai ter um peso ali, vai ter uma carga direto, né? Um esforço já bem maior do que se fosse só a rede. Então, a concessionária, ela já especifica, né? Isso para cliente final, né? Ela já especifica para cada transformador qual vai ser o poste que você vai utilizar. Né? Por exemplo, também. um poste um transformador de 30 kVA, você vai utilizar um poste até 300, né? 300 Dan, né? Que a gente chama. Uma subestação de 300, você já vai utilizar um poste de 600 Dan, né? A partir de 300 já é subestação abrigada, então você não pode mais colocar subestação em banco, como tinha antes, né? Que você coloca 2 postes aqui, faz um suporte, né? Uma base e coloca o transformador ali. Aquilo ali já não é mais aceito, né? Já não pode mais. Beleza? Mais alguma coisa sobre... A concessionária, como tá falando, ela tem uma tabelazinha dizendo exatamente qual poste a ser usado, porém, ela está querendo, atualmente, principalmente em zona urbana, que tem muito crescimento em relação a consumidores. Ela especifica um poste para tu colocar, porque, por exemplo, o tráfego de 30 kVA. Nós sabemos que isso é necessário 300 de Dan, porém, a gente vai lá e coloca 600 já prevendo esse crescimento. E aí a gente vai fazendo 600 até um determinado, a gente faz 600 até o tráfego de 112,5, e a partir dos 150 a gente já sobe os 1.000, poste de 12.000. Já prevendo esse crescimento. Vai depender da carga, né? Vai depender do transformador, ou do esforço físico mesmo que o poste vai suprir, né? Vai precisar suportar, né? Outra pergunta aqui que fizeram foi para falar um pouco sobre memorial descritivo, né? Muita gente tem medo de fazer esse documento, né? Mas o que é o memorial descritivo? É basicamente descrever, né? O próprio nome já fala, descrever o que você vai estar fazendo ali naquele projeto. Então, você vai dizer quem é o cliente, você vai dizer quais são os materiais que você vai utilizar, por que está utilizando, o dimensionamento, né, descrever a rede existente, descrever a área, né, onde vai ser instalado isso, onde vai ser executado, né? Você vai dizer quais as normas que você levou em consideração para fazer esse projeto. Geralmente você utiliza 2, 3 normas da concessionária. Você pode citar o NBR, caso você veja alguma coisa que não tem na norma, que você vai lá na NBR e pega e vai utilizar no seu projeto, né? Você cita ela também. Você vai indicar a lista de material, né? Você vai indicar também as quedas de tensão, né? Que é muito importante.
Você, quais materiais utilizou. É basicamente isso, né? O memorial descritivo é dizer por que você fez o projeto daquele jeito, né? Você vai descrever basicamente o seu projeto, né? Aí, Pedro, tem uma pergunta aí para ti. Voltando à pergunta do PLPT, a empresa pode fazer levantamento para um cliente se for PLPT ou gera custo para o cliente também? Cara, não gera custo para o cliente. O que é o LPT? PLPT significa Projeto Luz para Todos. É um projeto da Equatorial que ela quer levar a luz para todos, e que funciona mais para rede rural. Então, ela abre um processo, tipo, um cliente, ou por ligação, ou por uma sede na própria cidade, para saber se existe alguém lá, algum consumidor, um possível consumidor, e aí a Ecoterra abre a demanda, manda um certo número de consumidor de pontos para a empresa, e aí a empresa pede para o levantador ir em campo para averiguar, para saber se realmente existe esse consumidor, e aí volta para o escritório para os projetistas fazerem projetos. Então, não gera custo para o consumidor, só a partir do momento que ele já pega aquele talãozinho dele para pagar. Aí vai gerar o custo. Isso. Né? É até uma das saídas, né, entre aspas, que o consumidor final tem para quando tem um custo muito alto. Né? Quando você vai ter lá, você precisa fazer uma subestação, né? Mas você vê que o custo, a participação financeira ficou muito alta, você pede uma ligação em baixa tensão, que aí o PLPT entra, né? Que aí, só que o que acontece? O tempo de execução vai depender da concessionária. Não vai ser mais daquele jeito que você quer, né? Você não vai ter um prazo seu, entendeu? Vai depender da concessionária executar aquela rede. Beleza? Deixa eu ver se dá mais tempo de mais um aqui. Acho que dá. Quais são os detalhes que devemos tomar cuidado para não errar em um projeto? No meu caso, né? O maior quantidade de erros que a gente tem assim na reprovação de projetos é justamente especificação de material, né? Você colocar lá no memorial descritivo um material que não é utilizado mais, já está fora da norma, né? Posicionamento do poste, que foi aquilo que eu falei, de não colocar poste no meio do lote, né? Você sempre procurar colocar na divisão entre os postes, né? Uma das coisas que eu estou sofrendo com o cliente, que ele não tinha calçada suficiente para colocar uma subestação, mas o único local que tinha para colocar era lá, né? Eu tive que ir atrás da norma, da lei das calçadas, né? Daqui de Teresina. E a gente, na engenharia, você não vê isso. Você não ouve falar disso. Né? Até a norma não fala isso. Então, o que acontece? Eu tive que ir atrás e descobrir que você tem que ter 1,20 m livre para passagem de pedestre. Né? Então, até isso eu tenho que tomar cuidado. A quantidade de fases, né? Na hora de fazer a indicação lá no projeto. Muitas vezes a gente pega um projeto já feito e vai tentar adequar para outro, o Ctrl+C, Ctrl+V, e fica alguma coisa errada, algum detalhezinho. Né? O dimensionamento da subestação, você tem que tomar muito cuidado com as cargas que você vai estar utilizando ali, né? Distanciamento entre postes, que mais? O tipo de estrutura que vai ser utilizado, você tem que estar observando a atualização das normas, né? Basicamente isso. E lá, Pedro, nas redes? Cara, basicamente vai ser a mesma coisa, sempre vai ter que estar se atualizando com norma, se atualizando com estrutura. Um erro frequente que normalmente tem em relação aos ângulos, a que altura e esforço corretamente utilizado em postes. Só que não muda tanto assim com os erros já citados, os erros que você já citou. Sim. Então, Pedro, estamos chegando a 1 hora já de live aqui. Uma Como eu te hora. falei, ia passar muito rápido, né? Tem Nem ainda algumas percebi. questões, né? Passa muito rápido. A gente começa a falar assim, passa muito rápido. Então, tem algumas dúvidas ainda aqui. Dá pra gente fazer outra live Beleza. Só falando chamar. mais? Pronto. Pois então, pessoal, vou marcar com o Pedro outra live para a gente continuar com esse tema, né? Porque é um tema pertinente para quem está começando. É uma área boa.
E né? aí, a dúvida de hoje foi mais voltada para quem está iniciando. A gente pode até dar uma avançada, né, no grau Sim, sim. de perguntas. Com o tempo a gente vai aprofundando mais. Matheus quer fazer mais uma pergunta. Manda aí, Matheus. Se o Pode Instagram não falar. tirar a gente do ar aqui, 2 horários, é? Aula extra. Pegar intervalo. O negócio é a gente ensina aqui até fazer avião daqui a um tempo. Então, um dia a gente chega lá. Então, pessoal, acho que é isso. Deu para a gente tirar um pouco mais dessas dúvidas, né? Caso for necessário, vocês podem mandar no direct, né? O Pedro está aí me seguindo também. Vou fazer mais uma live aí com ele. Vamos marcar mais um dia para subir mais o nível aí. Ensinar um pouco mais do que a gente faz no dia a dia. É Porque isso muitas aí. vezes o que parece ser simples para a gente, mas para quem está começando, é uma dificuldade, né? É uma trava, né? Como a Silvânia falou aí, tá na hora do lanche já, né? Então, acho que foi boa a live, né? Então, pessoal, é isso. Obrigado por participar. Valeu pela participação aí. Pessoal que eu não consegui responder aqui, porque fica passando muito rápido as mensagens, né? Mas depois eu vou ver se eu consigo pegar essas mensagens aí e botar, fazer postagem, né? Estou sempre fazendo postagem aí. Algumas das dúvidas aqui eu vou transformar em postagem também. E é isso. Valeu. Até a Valeu. próxima. Até mais, pessoal.